Boa tarde, professor. Estou aqui iniciando o sermão, da disciplina prática de pregação. E o salmo que eu fiquei foi o salmo de número 42. Eu vou estar fazendo o início da minha pregação lendo o salmo de número 42, tá bom? Então, o salmo de número 42, ele começa assim, lá no seu título. A alma suspira por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. E o seu Deus onde está? Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, meus queridos irmãos, esse é o Salmo 42 que a gente acabou de fazer a leitura. E para iniciar a nossa reflexão, eu vou estar contando uma história, que ela tem como título Não Desista Nunca. Um homem investe tudo que tem numa pequena oficina que ele tem. Ele trabalha dia e noite, ele dorme pouco, apenas 4 horas por dia. Dorme ali mesmo na oficina, entre um pequeno torno e uma ferramenta. Para quê? Para ele poder continuar seus negócios. Ele empenha sua casa, as suas joias, as joias da sua esposa. Então ele investe tudo naquele pequeno negócio que ele tem. Ele se dá, ele investe, os seus bens naquele pequeno negócio. E quando finalmente ele vai apresentar o resultado do seu trabalho para uma grande empresa, ele recebe a resposta que o seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido pela empresa. Meus irmãos, esse homem desiste? Não, ele não desiste. Ele volta para a escola por mais 2 anos. Ele é vítima de chacota dos seus colegas que zombam dele, o que o chamam de louco. O homem fica ofendido? Não. Ele persiste, ele estuda, ele vai atrás dos seus objetivos. Se não estava bom aquele, então vamos melhorar, vamos fazer de uma outra forma. E depois de haver concluído seu curso de qualidade, a empresa que o recusara finalmente fecha o contrato com ele. Só que se passam 6 meses, vem uma guerra terrível
E a fábrica é bombardeada. Isso, meus irmãos. A fábrica é bombardeada por 2 vezes. O homem se desespera? Não. Ele não desiste, né? Ele reconstrói a sua fábrica, mas depois de reconstruir a fábrica vem um terremoto e novamente arrasa tudo. Você pensará, não, agora esse homem desistiu. Mas mais uma vez esse homem não desistiu, ele continua, ele persiste. E imediatamente após a guerra, há uma escassez de gasolina em todo o país. E esse homem não pode sair mais de automóvel para conseguir alimento para sua família. Ele entra em pânico? Não, ele não entra em pânico. Ele decide continuar seus propósitos, né? E criativo. E essa história me lembrou muito esse coronavírus que a gente está passando hoje, né? Quanta gente perdeu tudo, mas a gente não pode desistir. Vamos continuar aqui na história. Criativo, esse homem, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficaram maravilhados e todos querem as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta e logo ele não consegue atender a todos os pedidos. Os pedidos começam a chegar, né? E ele decide montar uma fábrica para sua novíssima invenção. E como ele não tem capital, ele começa a pedir ajuda entre os 15 mil, né? Faz um estudo e ele vê que tem vários lojistas, em torno de 15 mil espalhados pelo país. Como a ideia parece excelente, ele consegue ajuda de 3 mil lojas para fabricar os motores, as quais lhe adiantam uma pequena quantia de dinheiro. Hoje, a Honda Corporation é um dos maiores impérios na indústria automobilística. Essa conquista foi possível porque o senhor Soichiro Honda, o homem da nossa história, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Pois bem, meus irmãos, com essa introdução desse homem que não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que ele encontrou pela frente, a gente vai refletir no salmo de hoje, que é no Salmo 42, né? Só para a gente iniciar, a gente tem que contextualizar que os salmos, eles eram as orações, os hinos, os cânticos, a poesia que fazia parte da vida do povo de Israel no ambiente do Antigo Testamento. E esse Salmo 42, ele abre o segundo livro do Saltério, porque naquela época, hoje ainda, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5, tá? E o Salmo 42, ele inicia esse segundo livro, tá? do Saltério. Muitos estudiosos colocam o Salmo 42 e o 43 como um só. Inclusive, na Bíblia hebraica, eles são um só. Mas depois de muitos estudos, alguns estudiosos resolveu dividi-los, né, separados, o Salmo 42 e o 43, tá? Na reflexão de hoje, a gente vai focar no 42. Mas só para vocês saberem, eles compartilham a mesma ideia, o mesmo sentimento, tá? O 42 e o 43. Esse Salmo 42, ele canta, né? Ele fala em poema a angústia da alma. Ele relata a alma aflita, a alma sofredora. Este é um salmo de lamento, um salmo de súplica individual. E para começar, lá no título do salmo, que a gente vê, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. A gente já consegue descobrir, né, algumas peculiaridades desse salmo. A primeira é que esse salmo foi dirigida ao mestre de canto. Tá? O mestre de canto daquela época como se fosse hoje o ministro de louvor, o maestro, né? A pessoa responsável pelo louvor da congregação, pelo louvor da igreja. E
Os filhos de Corá, a família dos coraitas, ou seja, a família dos levitas, a gente encontra alguma informação sobre eles lá no livro de Números, tá? No capítulo 26, no versículo 58, a gente encontra informações sobre a família dos coraitas, tá? E eles são os músicos do templo daquela época, os levitas. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente, que esse salmo nos diz, é que esse cântico, foi dirigido para a pessoa responsável do louvor da época, né? E assim sendo, nós vamos falar sobre um tema aqui desse salmo, tá? E o tema que eu quero trazer hoje, a reflexão, é: onde está o seu Deus na hora da angústia? Onde está Deus na hora da angústia? Tá? E a gente começa no versículo 1, que o salmista diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista traz aqui a imagem da corça. A corça, para a gente poder fixar na nossa mente, vamos pensar naquele Bambi que a gente conhece das histórias. É como se fosse aquele Bambi. A corça é um animal que ela vive nas montanhas. E na montanha não tem muita facilidade de água, né? Então, por isso, ela passava um grande período sem beber água. Quando ela sentia sede, ela descia e ela ficava ansiosa. Ela buscava ardentemente. E é esse sentimento, quando a gente está com sede, a gente quer beber água. A gente fica ansioso por um copo d'água, né? E é esse sentimento que o salmista está querendo trazer aqui, né? A alma dele estava precisando, estava buscando a Deus, né? A alma tinha sede de Deus, que ele continua no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus que está presente entre nós. Quando que eu irei e me apresentarei e me verei diante da face de Deus, tá? Nesse versículo 2, é importante a gente destacar que aqui o salmista, ele, no ambiente do Antigo Testamento, para adorar a Deus, tá? Com uma metáfora que ele estava usando, ele estava longe da casa dele. E ele não conseguia adorar a Deus, porque naquela época do Antigo Testamento, para você adorar a Deus, não é que nem hoje, que a gente não precisa, né, ir até o templo, ter alguém que intermedie por nós. Naquela época era necessário ir ao templo, era necessário que o sacerdote estivesse intermediando, tá? Diferentemente dos dias de hoje, que nós temos Cristo. Nós temos todo Cristo, né? Todo o ministério do Senhor Jesus que veio até nós. Então, naquela época, ele sentia a falta porque ele precisava estar no templo para orar. Então, ele fala aqui no verso 2, quando que eu irei e te verei, né? Ele está angustiado, ele está sofrendo com essa falta do Senhor, com essa falta de relacionamento que ele tinha que ele estava sentindo com Deus, né? Ele está angustiado, ele sofre. E esse sentimento é tão grande que toma conta de todo o ser do salmista. E no verso 3, ele fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento durante o dia e durante a noite. Ele chora o dia todo e a noite toda. Ele sofre com essa ausência de Deus. E é assim mesmo, meus irmãos. A ausência de Deus traz sofrimento, traz angústia, traz dor, traz desespero, porque nós não fomos criados para ficar longe de Deus, para ficar longe do nosso Criador. Essa ausência traz um profundo vazio, traz ansiedade, né? Porque nós precisamos de Deus. E
O salmista nos relata aqui na sua poesia que além dele estar com essa ausência toda de Deus, para piorar toda essa situação, os amigos, né, ele fala lá no 3, né, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Para piorar toda a situação, os amigos ainda começam a questionar: e o teu Deus? Onde está? Cadê o teu Deus? Que crente é você? Que igreja é essa que você está? Olha lá como é que estão falando do teu Cristo. Olha o que estão falando de Jesus, como a gente ouve isso hoje, né, meus irmãos? E o salmista naquela época também ouvia. Às vezes a gente está angustiado, chateado, né, com problemas graves, ainda vem as pessoas: ué, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Zombando da gente, né? E é isso que estavam fazendo com o salmista, estavam zombando do salmista. E quantas vezes a gente passa por isso também, né? O adversário, ele zomba da gente. E para combater essa angústia e a zombaria, tá? O que o salmista faz? O que ele nos ensina na continuação do salmo? Nessas horas que estão zombando da gente, a gente não pode desistir. Nessa hora da angústia, a gente não pode desistir. A gente tem que se lembrar que Deus está conosco. Não podemos desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa vida. A gente tem que continuar marchando em frente. É isso que o Salmo vai nos ensinar. É esse caminho que o salmista, através desse louvor, nos mostra, né? Que a gente não pode desistir. Não podemos jogar a toalha sobre a mesa. Quantas vezes a gente acorda de manhã com vontade de desistir, com vontade de parar, porque é tanta angústia, é tanto sofrimento, é tanta falta de perspectiva, né? Tanto sonho que a gente não consegue realizar. Mas o salmista está dizendo: por mais angustiada que esteja a sua alma, por mais que estejam zombando de você, você não pode desistir, não pode jogar a toalha. E o salmista nos ensina o que ele fez. Lá no verso 4 ele disse: lembro-me. Ele trouxe à mente dele, ele começou a se lembrar das coisas boas de Deus. Então ele diz assim no versículo 4: lembro-me destas coisas. Que coisas que ele lembra? Que coisas que você vai se lembrar? Dessas coisas que dentro de mim me derrama minha alma. Eu lembro das coisas que me faz feliz, tá? De como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, né? Entre gritos de alegria e multidão em festa. Então, na hora da angústia dele, ele lembra como Deus conduzia o seu povo, da festa, do louvor, da alegria, né? Porque o salmista ele estava longe da casa, do local de adoração. E a gente percebe isso lá no verso 6, né? Que ele ainda fala: sinto abatida dentro de mim a minha alma. E ele lembra de Deus, portanto ele lembra de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Ele lembra, ele traz à lembrança as coisas de Deus, né? Portanto, quando conhecemos a Deus, quando temos relacionamento com Ele, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente tem intimidade com essa palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, por mais que você sinta angústia, por mais que o problema seja grande, por mais que zombem de você, você tenha certeza do teu coração, através da lembrança que está na palavra de Deus, na lembrança de como você louva, na lembrança de como Deus é bom, na lembrança de que Deus cuida de você, que Deus te escolheu,
que Deus te elegeu, isso é bom demais, né? As lembranças chegam à nossa mente de como Ele cuida, de como Ele nos ama. E esse é o remédio, esse é o antídoto, não vai sair. Esse é o remédio, a vacina, uma palavra tão usual hoje, né? Contra o desânimo, contra a falta de vontade, contra a zombaria, o teu relacionamento com Deus. É você e Deus, né? O relacionamento que você tem diretamente com Ele, através da comunhão, através da leitura. E nesse momento, foi isso que o salmista buscou, o seu relacionamento, das suas lembranças de como Deus é maravilhoso. Foi esse refrigério que o salmista trouxe para a sua alma, tá? E aqui agora eu me lembrei, tá, de um famoso poema que muitos irmãos aqui devem até conhecer esse poema, né? De como a gente às vezes pensa que Deus não está conosco. Esse poema, eu vou estar lendo para vocês, ele se chama Pegadas na Areia. Pegadas na Areia é um poema que eu vou estar lendo aqui, só um minutinho. Pegadas na Areia, tá? É um poema que diz: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. Aí, através do céu, estava andando na praia com o Senhor, passavam-se cenas da minha vida, várias cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e outro do meu Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso acontecia nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. E eu perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que eu resolvera te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas eu percebi que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia, nos caminhos da vida, um par apenas de pegada. Eu não vi os 2 pares, o Senhor ao meu lado. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, Senhor, tu me deixaste. O Senhor respondeu-me: meu precioso filho, eu amo-te e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, porque foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Gente, esse é o nosso Deus. Quando a gente pensa que Deus não está conosco, é porque Ele está nos carregando no colo. Ele está nos conduzindo, nos carregando, porque às vezes é pesado o fardo. E Ele mesmo na palavra nos ensina que o fardo dele, Jesus nos ensinou a carregar o seu fardo, que o fardo é leve. Maravilhoso demais, meus irmãos. Então, na hora da angústia, na hora da dor, do sofrimento, da depressão, na hora que a gente perde o nosso emprego, que a gente perde o nosso sustento, que a gente perde a nossa casa, que a gente perde um ente querido, que zombam de nós. Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? É nessa hora que Deus está te carregando. É nessa hora que Deus está te dando forças. E o salmista continua lá no verso 5. Nós podemos perceber que o próprio salmista, ele está pensando, ele está refletindo, como se ele estivesse se olhando na frente de um espelho e falando consigo mesmo.
ele fala: por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele não me abandonou, Ele está comigo, Ele é o meu Salvador, Ele vai me ajudar. Esse refrão, aqui no Salmo, ele vai ser repetido no verso 5, no verso 11, e ele também está lá no verso 5 do 43, ele finaliza o 43. É como o salmista estivesse falando para ele mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Deus é poderoso para te fazer mudar as circunstâncias da tua vida. Deus é poderoso para te levar de volta. E é isso que o salmista está falando aqui. No dia da nossa angústia, da nossa angústia, do nosso desespero, da nossa tristeza, no dia em que quiser chutar o pau da barraca, no dia que estiver tudo dando errado, você e eu não podemos desistir. Temos que continuar, precisamos focar em Deus, né? Precisamos acreditar que nem o apóstolo Paulo nos ensina, lá na carta aos Romanos, todas as coisas, no capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meu irmão e minha irmã, coopera para o seu bem. Assim, você precisa saber, e o salmista nos ensina que, contudo, apesar de tudo, apesar de tudo, lá no verso 8 ele fala: o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico. Esse é o nosso Deus, apesar de tudo, Ele está contigo. Então é isso que o Salmo nos ensina: contudo, ainda assim, apesar de tudo, o Senhor Deus te livra, o Senhor Deus me livra, a gente pode ter essa certeza. Deus está conosco. Jesus Cristo, lá no final do Evangelho de Mateus, nos deixou essa verdade. Lá no último capítulo 28, no versículo 20, tá? Na parte B, ele diz: e eis que eu estou convosco, meu irmão e minha irmã, todos os dias, até a consumação dos séculos. Maravilhoso demais essa certeza. Jesus está conosco, Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Para enfrentar as lutas da vida, precisamos confiar em Deus. Não podemos olhar para as lutas e para os problemas. Precisamos olhar para o alto. Precisamos olhar para Deus. Há a necessidade de ampliar a nossa visão. Essa é a minha opinião. E para mim, na minha visão, uma das maiores diferenças de ser cristão e de não ser cristão é o seu olhar em relação à tribulação, em relação à angústia, em relação à dor. Porque nós não olhamos só para a dificuldade. Perdi o emprego, perdi o dinheiro, perdi minha mãe, perdi minha família, perdi meu marido, perdi meu companheiro. A gente não olha para a dificuldade, a gente olha para a solução, a gente olha para Deus. Se uma porta se fechou, outra vai abrir. Se eu não estou com esse companheiro, é porque Deus vai me dar outro. Se eu perdi o meu emprego, Deus vai prover. Então essa é a diferença, é olhar para Deus, né? Não é focar nos problemas, é olhar para o alto, saber que tem a solução, e saber que Deus está com você em todos os momentos da sua existência. E isso é maravilhoso demais. Quando se olha para as dificuldades, a angústia vem, a depressão vem. Assim, resumindo, concluindo, a gente pode concluir que apesar da angústia, apesar da dor que passamos, apesar dos momentos difíceis que enfrentamos,
Deus está sempre conosco. Essa é a garantia. Deus está sempre comigo em todos os momentos. É preciso conhecer o Senhor, é preciso ter relacionamento com Deus, para à luz desse conhecimento termos atitudes de enfrentamento das dificuldades. Talvez esse seja o maior desafio de todo cristão, que visa esse desafio, ele visa manter a identidade que nos foi outorgada por Deus em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos. Em Jesus não somos mais órfãos, porque podemos confiar e esperar em Deus. Em Jesus Cristo, somente nele podemos encontrar a paz. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou para nos dar a vida em abundância. Só nele encontramos a paz. E ele mesmo, lá em João 14, 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vou-la dou, não como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gosto da maneira que muitos irmãos têm de se saudarem com a paz de Cristo, porque a paz de Cristo é algo maravilhoso, é algo que o mundo não tem. A paz que só os cristãos, só quem é cristão, só quem tem Cristo no seu coração tem a paz, porque ele nos deixou-vos a paz. Nesse mundo que passamos por aflição e angústia, o salmista, com seu exemplo, nos desafia a confiar em Deus e nos dar a certeza de que ele jamais nos abandonará. Deus está conosco em todos os momentos, quer sejam bons ou ruins. O cristão pode passar por angústia e tristeza? Pode sim, nós vamos passar. Mas a gente passa com a confiança, com a certeza, com o conhecimento de Deus, com a esperança que Deus está comigo. Então, meu irmão, minha irmã, respondendo aquela pergunta, né, que muita gente às vezes zomba, perguntando pra gente: onde está o teu Deus? Você pode responder com certeza: Deus está comigo. Deus está juntinho de mim. Deus não me abandona, tá? Porque ele enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, que venceu a morte, que foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado. Ele nos deu a vida em abundância. E ele está sentado à destra de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso demais. Deus está com você, ele deu seu Filho. Ele está sentado lá, fazendo o quê? Intercedendo por nós, nos carregando no colo, nos amando. Deus nos criou e não nos largou. Ele está lá, Cristo está ao lado dele, intercedendo. Pai, a Luzia é lavada e remida no meu sangue, cuida dela. Fica com ela, Senhor. Isso é maravilhoso demais. Meu irmão e minha irmã, não acabou não. Apesar dele ter vindo, morrido, ressuscitado, está à destra de Deus. Ele foi para que pudesse vir o Espírito Santo, o selo de toda promessa. O Espírito Santo que faz morada em mim e em você. O Espírito Santo é Deus conosco, é Deus que habita em nós, meu irmão e minha irmã. Você tem toda a plenitude do Espírito, você tem Deus contigo. Então, aonde está o seu Deus? Deus está dentro de você. Deus está em você. Por isso, não desista nunca, conforme a história que eu contei logo lá no início. Não desista, lute, mude, estude, mude de atitude.
Mude da forma de pensar, esteja aberta a mudar, esteja aberta às mudanças da Bíblia. Deixe que Deus faça de você uma nova criatura. Deixe que Deus transforme o seu viver, transforme os seus relacionamentos. Porque, meu irmão e minha irmã, Deus está contigo. Por isso, nunca desista, porque isso é maravilhoso demais. Maravilhoso em saber que Deus faz morada em nós. Fiquem com Deus e uma boa tarde para vocês.